Boa noite. Aqui a gente tá entrando. Gente, vão testando aí meu som, tá ok? Meu som, meu som tá ok, gente? Me faz assim. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Tá tudo ok, né? Todo mundo ouvindo? Tô bem enquadrada? Pronto. Ok, Débora já entrou. Eu já vou chamar para iniciar, porque hoje a gente tem muito assunto aí, né? Pano para manga. Vou chamar logo ela. Aguardando. Oi, Débora. Oi, Mila, tudo bom? Seja muito bem-vinda. A galera tá entrando, Obrigada, querido. tá entrando. E eu já vou iniciar, Poxa, porque a gente tem muita coisa hoje para falar, né? É muito pano para manga temos sim. e é muito rápido. Uma hora passa rapidinho. Então eu vou fazer a... Quando é o conteúdo. Quando a gente faz o que gosta, passar sempre rápido. É verdade. Então, gente, todos bem-vindos, boa noite. Eu quero que vocês aproveitem o máximo essa live, porque realmente o assunto é 10 e essa pessoa aí é de uma maestria fora do comum. Eu sou fã, sou muito suspeita. Mas, assim, quero Obrigada, querido. agradecer em nome do PLIN, né, do nosso movimento, intensificar aqui para todos, quem conhece, quem não conhece, a gente está, a gente é um formato de, é um movimento em prol da arquitetura, do estudo da arquitetura, do design. Inicialmente, nossa proposta era mão na massa, era presencial, mas o cenário foi tomando conta e a gente terminou adquirindo essa forma de online, né, para continuar passando conteúdo. E, de qualquer forma, a gente já está despertando para esse novo formato para o Plin também, né? Daqui para frente, a gente vai continuar presencial e online, com cursos, conteúdos e tudo mais. Então, a nossa proposta é sempre troca de conteúdo, passar informações da vida prática, né, Débora, que não é fácil. A gente sabe quando a gente cai no mercado de É, trabalho, é outra realidade do que a gente tem na faculdade. Então, e diante de todo o cenário, a gente viu que a acústica é um assunto de suma importância, né, para o que a gente está vivendo hoje, principalmente, mas para tudo, né? Nós, como profissionais, a gente tem que entender e passar isso para o cliente, que é uma questão de saúde, né? O ruído em uhum. excesso, ele causa desconcentração, a falta de raciocínio ficar todo desequilibrado, fora a questão do estresse, né, que é um dos fatores causadores de estresse. Então, a gente sabe que a norma está aí, né, a norma de desempenho está aí já agindo, mas a gente hoje, no cenário atual, a gente está conseguindo enxergar o quanto é difícil viver com ruídos, né? Porque hoje todo mundo está tendo as atividades imediatas, ao mesmo tempo, todo mundo junto em casa. E engraçado que hoje aconteceu um fato na minha casa que acho que foi para eu Hum. relatar para vocês e Débora me ajudar depois. Porque desde que começou tudo isso, meu filho tem 9 anos e ele está tendo aula online. E como eu fiz Hum. a cirurgia, eu estou num quarto no térreo, porque minha casa é de andar, e ele tem o quarto dele em cima. Só que na hora da aula, eu trago ele para esse quarto para eu estar monitorando, para ele não desconcentrar. E eu moro em condomínio, um vizinho resolveu trazer um instalador de varal hoje aqui. E a área de Hum. serviço do vizinho próximo desse quarto. Vocês não têm noção como esse menino ficou. Minha mãe, eu não estou conseguindo ouvir nada. Minha mãe, eu não estou desconcentrado. Minha mãe. E eu fechei Oh, as eu liguei e não resolvia. E a gente sente na pele, realmente, que a gente não teve esse cuidado, a gente não esperava e acha que não tem que ter, mas tem que ter. Né? Então, Débora, é.
A gente acha esse assunto, eu sempre achei de suma importância, principalmente, só que a gente tem uma ideia que é mais para usar para hospital, para escola, para isso, né? Mas a gente tem que, é para o todo, é para a saúde mesmo. Então, assim, seja muito bem-vinda. Eu espero que todos que estejam aí assistindo curtam demais, perguntem. A gente já tem algumas perguntas que foram feitas aqui durante a divulgação, certo? A gente já tem algumas perguntas e eu vou conduzindo isso, como também que o pessoal está perguntando aqui. Mas a pergunta que não quer calar é a inicial que você vai começar, o que é acústica, o que é isolamento acústico. Então, muito bem-vinda à nossa live do Plim. Obrigada, querida. É um prazer, eu agradeço o convite. Parabenizo muito o Plim por essa iniciativa brilhante que tem. Feira de Santana é privilegiada porque o Plim nasceu de profissionais experientes na área. Eu acho que essa é uma grande diferença, não só na teoria, mas a parte prática. Então, toda a minha carreira de cerca de 20 anos foi direcionada à área de acústica arquitetônica. Quero cumprimentar algumas pessoas que estão aqui. Carol, querida Carolina Assis, é uma seguidora assídua da áudio e super fã da nossa atuação. Meus irmãos que entraram aqui, né, se eu não me engano, Fernando Barreto e Cláudio, que honra, meus irmãos, aqui me escutando. Grande abraço para vocês, querido, amo vocês. Marco Antônio também, meu marido também, apesar de a gente estar aqui na mesma casa, mas nem sempre ele consegue participar das lives, ele pode estar fazendo outra atividade e agora ele está participando aqui. Então, Mila, Isa, querida, não posso deixar de dar um cheiro em vocês, é grande profissional, light design, maravilhosa. Luciano Pilo, meu aluno. Bom, vou parar aqui, porque senão foi meu aluno da pós-graduação também, né, Lu? Da graduação e da pós-graduação. Mas é isso. Vamos começar falando de isolamento acústico. Achei muito pertinente a sua sugestão de trazer esse tema de acústica de home office. É a primeira live que trata especificamente desse assunto. Desde que começou a quarentena, eu tenho sido convidada realmente, não fiquei uma semana sem receber um convite para lives, assim, incrível, não imaginava que ia ter tanta demanda. E cada semana um tema diferente, e esse é o primeiro que está vindo abordar especificamente esse assunto. E que tem vários aspectos interessantes que a gente vai tratar aí, aqui nessa live. Primeiro, respondendo a sua pergunta, isolamento acústico, até para diferenciar bem isolamento e condicionamento, né, que meu aluno já sabe bem o que significa. Condicionamento é a qualidade sonora dentro do ambiente, e isolamento acústico, que é o problema que as pessoas estão tendo muito hoje nos seus home office, que é o isolamento acústico, que é a proteção daquele ambiente frente aos ruídos. Quer seja o ruído de fora para dentro, quer seja o ruído de dentro para fora. No caso de home office, o comum é o ruído de fora incomodar. Quando eu falo fora, não necessariamente ambiente urbano. Pode ser fora o cômodo adjacente ou a unidade habitacional do seu vizinho, que pode ser adjacente também. Recentemente eu fiz um trabalho de orientação técnica que era ele que precisava isolar o escritório dele, né, de onde ele está atuando como home office, do corredor da residência dele, porque os filhos passavam sempre do quarto para a cozinha, passava por esse corredor, e as crianças passam brincando e ele dispersava muito. Então, isolamento acústico é isso, Mila, é a proteção do ambiente, que nada mais é do que uma adequação, do que um preparo do ambiente para aquele uso. Então, essa de uma forma bem simplificada e objetiva, o significado de isolamento acústico. Certo. Obrigada, perfil alumínio. Tem uma pergunta aqui, qual a diferença entre o isolamento e a absorção do som? Certo. É mais ou menos aquilo que eu falei no início. Isolamento é essa proteção, e condicionamento acústico está relacionado à qualidade sonora dentro do ambiente. Que para que a gente proporcione qualidade sonora, eu preciso absorver o som. A depender do ambiente, eu também preciso refletir o som, e às vezes eu preciso difundir o som. Então, assim, são fenômenos físicos relacionados ao condicionamento acústico. E a absorção acústica é a capacidade que um material tem de reter a onda sonora. Cada material absorve de forma diferente nas diferentes frequências, nas bandas de frequências normatizadas. Então, quando a gente fala de absorção, a gente tem que entender bem qual ruído que
o que quer ser absorvido, se é a frequência da voz humana, se é o instrumento musical, se é um apito, se é um latido de um cachorro. Cada material ele tem absorção diferente a depender da frequência. Por isso que é muito comum você ter material absorvente acústico, mas não ter condicionamento acústico e não ter conforto acústico, porque o material não foi adequado para aquele uso, ele não foi bem calculado. Tudo é técnica, tudo é cálculo, não adianta ficar no achismo, não. Tá? A acústica é totalmente baseada em cálculo. Quem realmente gostar da área, quiser seguir, se prepara para estudar muito e se aprofundar muito conhecimento, pesquisar, tem que amar a pesquisa, mas é uma área linda, é uma área que ainda tem muito mercado. Não posso deixar de dar um abraço para meu querido, amado sobrinho, o Hugo Barreto, que eu sei que é super fã da tia. Huguinho, eu te amo, morrendo de saudade de você, meu amor. Que agora já é um homenzinho, já de 14 anos, já se achando, já pré-adolescente, já. Adolescente, mas assim, é um sobrinho muito especial. Muito querido. Que bom. Tem Pois gente é. do Sul aí, ó. Um forte abraço aqui do Sul para vocês. Que bom, né, que a gente está atingindo aí. Então, Marcelo, um abraço, querido. olha só, a gente sabe que com a norma de desempenho, os materiais, os cálculos já estão, né, as exigências já estão sendo atendidas, os materiais, as técnicas, tudo já estão sendo atendidas nessas novas construções. Aí tem uma pergunta aqui, que ela diz assim, como eu estou, ela mora em prédio, e não é novo, como eu estou em home office, com marido, filhos, mãe dentro de casa, eu quero saber como reduzir ruídos de tubulações hidrossanitárias. Porque ela diz que realmente a gente ouve muito, né? Muito, em prédios mais antigos. E ela quer saber uma dica aí, como é que faz. Bom, primeiro, como é que acontece? Alberto Sampaio, abraço, querido, grande engenheiro. A água, quando passa na tubulação, a tubulação, ela vibra por conta justamente do atrito, né, da pressão da passagem de água. Se essa vibração está em contato rígido com algum tipo de parede, essa parede vai transmitir o ruído e provavelmente amplificar aquele ruído, ou seja, um ruído de vibração que se transforma em ruído aéreo, que é o que a gente ouve. Então, assim, a solução, claro, com a norma de desempenho, os novos edifícios, projetos protocolados na prefeitura a partir de 2013, já tem que atender alguns requisitos de isolamento e, dentre eles, trata também, apesar de não estar como requisito ainda obrigatório, a norma de desempenho, a parte de tubulação hidráulica, mas está lá citada também. Então, quando a gente fala de resolver esse problema, que a gente vai dar várias dicas aqui, várias soluções também para resolver problema, né? Na verdade, o problema existe para ser solucionado. Todos os problemas da vida existem para serem solucionados. Então, a gente precisa de alguma forma desacoplar essa tubulação da estrutura da edificação. Então, assim, tem dois caminhos. Ou se a tubulação estiver embutida, porque realmente eu não sei exatamente como é o sistema construtivo, como é que essa tubulação está aí. Mas revestir a tubulação com um elemento não rígido é ótimo e é uma solução que, apesar de ser uma obra assim, no processo de executar, mas depois você não perde nenhum tipo de espaço. Você reveste com uma manta, pode ser com lã de vidro, pode ser com uma manta de polietileno, com borracha, com lã de PET, você consegue desacoplar rigidamente, evita esse contato rígido e aí o ruído não vai entrar na sua residência. Mas eu não quero fazer obra, eu não quero quebrar paredes, então é uma solução bem interessante também, que é, já homenageando o querido Wilson da Placo, que entrou aqui, colocar placas de acartonado por dentro, fazer o que a gente chama de uma contraparede. A parede já existe, está com a tubulação lá embutida, você coloca uma parede por dentro, que pode ser de chapa simples, pode ser de chapa dupla, depende muito de cada situação, mas mesmo chapa simples já vai dar uma boa atenuação, preenchido com lã, tá? Com material fibroso, e aí você consegue, esse ruído ele vai passar, mas ele vai ser amenizado, porque eu tenho uma câmara de ar com material absorvente e vai tentar passar pela gesso acartonado, não vai conseguir entrar. Então você está criando um sanduíche, um sistema de parede isolante, para proteger daquele ruído. Se for um ruído muito intenso de tubulação hidráulica, eu recomendo chapa dupla ou tripla, tá? Mas tem que calcular. A gente faz muita visita também de orientação técnica nesse sentido. Ultimamente temos feito algumas visitas, até orientações técnicas virtuais, né? Tem sido uma experiência bem interessante, onde a pessoa pega porque normalmente a orientação técnica eu vou no local e vejo, né?
Então a pessoa pega, faz um tour, você parecendo um drone. Eu falei, mostra aí, deixa eu ver como é a duela da porta. Deixa eu ver como é isso. E é isso, é a nova normalidade, gente. A gente tem que se adaptar e enfim, a única certeza da vida é a mudança e faz parte. Com certeza. Eu acho que a gente já estava caminhando para esse formato, mas de uma forma mais lenta, mais cuidadosa e de repente, de forma emergencial, a gente teve que começar a atender, porque ninguém vai ficar parado, né? E a gente começa. Hoje mesmo eu fiz um vídeo com a cliente, o pedreiro lá na obra, e fui explicando as coisas, porque realmente, se a gente não fizer É. isso, não vai andar, né? E aí a gente Se a tem gente que se quiser bater de frente, quem vai ficar para trás é a gente, né? É. Exatamente. Esse é o momento, realmente, é a palavra da vez, é reinventar, se reciclar e ir atendendo, porque se não for agora, vai ficar para trás, realmente. Não vai. É. Eu acho que Alguém esse momento falou aqui, realmente, a acústica LM Arquitetos, a acústica é feita de detalhes, total. Total. E se você não for uma obra bem executada, se não for feita, talvez uma simples parede de drywall, que pode ser excelente, ter um isolamento acústico, se não for bem executada, se tiver muita furação, não tiver cuidado na vedação das frestas, você pode perder totalmente o isolamento. Então, tem que ser feito com quem entende mesmo do assunto. tem uma de condomínio aqui. Como é feita a avaliação acústica em um condomínio? Acho que é isso, em um condomínio. Bom, bem genérica essa pergunta, se você puder ser mais específica, porque a avaliação depende muito da fonte sonora, depende muito da situação. Se é um ruído de salão de festa, se é um ruído de academia, enfim, cada caso tem uma situação específica. Às vezes pela própria estrutura da edificação, pela planta, a gente consegue identificar já o problema, não precisa nem ir no local, a gente já resolve. Tem casos que a gente precisa visitar. Se é caso de vizinhos, a gente tem que ir no cômodo e entender quanto que. Quando a gente fala de isolamento acústico, gente, em residência, é diferente de isolamento acústico em escritório. Vou deixar uma coisa bem clara aqui. Se a gente está no escritório e de repente a sala ao lado está funcionando um outro escritório, mas você sabe que está em funcionamento porque você ouve burburinhos. Você sabe que está em funcionamento, mas você não entende o que está sendo falado. Mas você sabe que tem atividade. O fato de você não entender não atrapalha a sua atividade, porque você não perde a sua atenção. É um ruído que é burburinho, ok. No caso de uma edificação residencial, não é assim que funciona. Aquele burburinho incomoda muito. Eu não quero nem saber se meu vizinho está em casa. Quanto mais saber a hora que ele chega, a hora que ele sai, se ele brigou com a mulher, se ele está brigando com o filho, se ele está de mau humor. Isso é a privacidade dele. Porque se eu escuto ele, ele também escuta a minha privacidade. Então, isolamento acústico em unidades habitacionais, ela precisa ser um isolamento muito ligado à privacidade. A interação mínima possível, né? Quando a gente estava falando, seu vizinho que é músico, claro que ele tem que investir no isolamento acústico do quarto dele. Mas uma edificação que a gente quer falar assim, o básico necessário, né, o mínimo que a edificação precisa isolar, pelo menos a conversa, o diálogo, os vizinhos vendo televisão, não ouvir arrastar de cadeira, são situações mínimas que a estrutura da edificação, a arquitetura e a engenharia precisa proteger. A gente está falando de proteger. Poluição sonora é crime ambiental e afeta, impacta diretamente a nossa saúde. Minha prima Carol entrou também aqui. Carol, um abraço a você, querida. Olha, Pois é. Erika refez aqui a pergunta ela, do condomínio. Como é feita uma avaliação em acústica de um empreendimento como um todo, para aprovação? Eu acho que. Tá, então se for sobre a norma de desempenho, deixa eu só responder antes que eu me esqueça aqui a pergunta de Mota, Isabel. A parede, você vai colocar a lã e a chapa dupla de drywall de gesso acartonado grudada, tá? Não precisa ser separada, não. Mas como eu falei, nem sempre a chapa dupla é suficiente. É um sistema básico que eu estou dando para vocês, mas depende muito do ruído que precisa ser isolado. Quando a gente faz isolamento de atender aos requisitos da norma de desempenho, é necessário fazer simulação acústica de isolamento durante a fase da incorporação. O ideal é exatamente isso, antes de começar a construir, antes de realmente concluir o projeto. É muito importante
que seja feito com base na arquitetura, com base nos elementos construtivos que estão sendo previstos, e aí é feito um diagnóstico. O que é isso? É como se fosse um raio-x. Quando a gente faz o raio-x, ele vai fazer o raio-x e vai identificar se tem algum problema ali que precisa de algum remédio, que a gente precisa ali melhorar e corrigir. A nidificação é a mesma coisa. Essa simulação acústica é como se fosse um raio-x, um escaneamento da arquitetura e do sistema construtivo, cruzando esses dados com os requisitos da norma de desempenho. E aí, depois desse escaneamento, ele vai mostrar o prédio está doente nesse ambiente, e o som está passando por esses e por esses caminhos. E aí é que nasce, é que começa realmente a solução do problema, porque eu já sei qual é a doença. E aí a consultoria acústica tem um papel muito relevante de apresentar as opções de solução para esses problemas. E aí é apresentadas as diversidades de materiais, né? Se é pelo ruído de impacto, então que solução para piso, se é ruído de isolamento de fachada, quais as soluções de esquadria, se é ruído pela parede, então quais as soluções para mudar a composição da parede. De repente é uma parede em cada andar que você precisa mudar. Como eu falei, um raio-x, não tem que mudar todas as paredes. Você vai fazer uma avaliação muito muito pormenorizada. Então, a simulação acústica, ela realmente economiza, porque ela vai no problema, e você vai tomar o remédio para aquela doença que você tem, não vai ficar superestimando soluções, nem implementando coisas que são desnecessárias. Então, assim que funciona esse diagnóstico. Acredito que foi um pouco essa pergunta, um pouco nesse viés. Por isso que é tão importante o profissional especialista, né? Como você, em acústica. Porque o arquiteto, ele meio que quer pegar tudo e não consegue, não adianta. São várias especialidades, são vários nichos que a gente precisa ir se dedicando e direcionando para que a gente faça e trabalhe em parceria, como a gente já faz, né? Com você, com o Isa aí, que é da iluminação, para poder a gente entregar um resultado legal, né? O final do projeto, uma coisa assertiva. Porque realmente não dá, a gente não sabe tudo. E cada vez que a gente se direciona, a gente consegue se aprofundar mais, trazer um bom resultado mais para o cliente. Tem uma pergunta aqui. Vamos lá. Durante a pandemia, esse é do nosso colega Ricardo Messias, ele está aí. Durante a pandemia, um cheiro. Abraço para você, querida, colega de faculdade. Gente boa. Durante a pandemia, estou trabalhando em home office e percebi os seguintes problemas com o trabalho e crianças em casa. O barulho na minha casa passa pela festa da porta. Alguns colegas trabalham na sala de estar e jantar, mas é complicado fazer reuniões online. Assim, pergunto, como fazer o isolamento nesta porta? Se há alguma maneira de tratar, absorver o som da sala? Tá, são dois temas. Vamos falar primeiro de esquadria, da porta. Tem que, assim, claro que quando tem fresta é por onde o som mais passa, mas às vezes a porta também ela é muito singela, ela é muito leve, o som passa também pela porta. Mas assim, as frestas têm que ser tratadas primeiro no contorno, com borrachas para vedação no contorno, e embaixo uma trava retrátil. O que é trava retrátil? É um elemento que você pode colocar por fora ou por dentro da porta, ou embutida, mas quando a porta já existe embutida é mais difícil. E ela vai ficar tipo um selo assim na parte inferior da porta. Na hora que a porta fecha, ela desce e ela vai esmagar o chão. Tipo aquele lá no Passa Barata, só que nesse caso ele vem na pressão. Gente, acústica é tudo para isolamento acústico. O isolamento acústico ele só existe se tiver algum tipo de pressão, em termos de vedação das esquadrias. Se você não fizer pressão, seja se na hora de fechar a porta ela fechar fácil, você pode botar borracha, mas se a borracha não for esmagada, não adianta que o som vai passar. Tem um teste muito bom que a gente costuma fazer, que é colocar o papel. Coloca o papel e fecha a porta. Aí tenta tirar o papel. Se você tirar o papel fácil, é porque o som vai passar. Então, uma porta realmente acústica, você fecha e o papel rasga. Você não consegue tirar o papel, porque você realmente esmaga a borracha. Então, Messias, essa é a sugestão. Mas se quiser isolamento melhor, realmente, a minha sugestão é a porta acústica. A porta acústica, ela tem no miolo
lã de vidro, gesso acartonado, algumas têm borracha também, ela tem 7 centímetros de espessura, ela tem batente duplo. O que é batente duplo? Esmaga 2 borrachas, né? O som tem que passar por vários caminhos para dificultar. Entrou aqui agora o arquiteto Felipe Paino, um dos líderes de projeto da Audi, inclusive professor do curso de acústica de esquadrias. Então, assim, ele realmente domina tudo de esquadrias acústicas. E é isso, claro que assim, na norma de desempenho, a gente faz algumas recomendações, porque o requisito não é tão grande para o isolamento de unidades habitacionais separadas pelo hall, né? Tem que passar por uma porta, tem que passar pela outra porta. Nesse caso é de home office, a gente está falando de uma porta que está muito pertinho, alguém falou aqui, né? Fez a brincadeira, tem que isolar a criança, realmente a gente podia botar uma foceira assim na criança para a criança não falar, tadinha. Não é objetivo, a criança nunca vai deixar de falar, isso faz parte. Deixa eu tomar aqui uma bebida que eu tô com sede. Meu marido me deu aqui esse vinho rosé, tá muito bom. Eu bebo pouco, gente, pra você não achar que eu sou pinguça, é porque ontem foi aniversário do meu marido, maravilhoso. E aqui apareceu um pouquinho. Quem me segue no Instagram deve ter visto. Olá, boa noite. Ele fez 47 anos, apesar de não aparecer. E aí sobrou um pouquinho de vinho, ele trouxe um pouquinho para tomar. Enfim, muito bem. Então, eu recomendo muito isso. E assim, a outra pergunta foi material absorvente na sala. Assim, se a sua sala é muito reverberante, os materiais absorventes eles vão dar mais conforto, mas não isolam, tá? Repito isso, quase toda live eu gosto de chamar a atenção, o material absorvente não isola som. Vai melhorar a qualidade do ambiente interno. Mas se o ambiente é muito reverberante e você coloca material absorvente em uma certa quantidade, bem dimensionada, tal, o que vai acontecer? Esse som que estava sendo amplificado, ele deixa de ser amplificado, porque ele vai estar mais contido. Então, claro que ele vai sair menos, você vai perceber menos esse som nos outros cômodos. Então, assim, ajuda no isolamento. Mas, assim, é muito pouco dizer que isola, não. É parte do processo do isolamento acústico. Por isso que se coloca material absorvente dentro de casas de máquinas. Não é para isolar, não isola, mas assim, a casa de máquina é pequena, com uma fonte sonora intensa, que fica ali dentro se amplificando, esse ruído ele vai acabar saindo mais, porque ele se amplificou, óbvio. Então o material absorvente ajuda nesse sentido. Mas não é entre você e seu vizinho, tô ouvindo meu vizinho, então vou revestir de espuma, de lã de vidro, de gesso acartonado perfurado. Você só fez decorar a sua sala, porque isolar que é bom nada. Quando a gente fala de isolamento, realmente tem que ser elementos densos, herméticos, sem frestas, fechados. Então, o que eu falei, parede de drywall, às vezes tem gente que usa também madeira de maior densidade, que não é muito prático, né? O drywall tá aí, tem um drywall específico mais acústico, que é uma chapa Phonic, que é uma chapa bem mais densa, que isola mais, então com menos espessura você consegue um isolamento maior. Tem muita tecnologia interessante aí, tem que se aprofundar muito. Quem tiver dúvida, pergunta para o Wilson aí, que o Wilson sabe tudo de drywall. Sigam ele também. Quem quiser, na verdade, qualquer contato de empresa, de fabricante, pode mandar para mim também depois um direct. Eu acho que Marco botou meu e-mail aí. Para mim é um prazer ajudar. A Mila me conhece, eu não tenho necessidade nenhuma, nem prazer nenhum de segurar conhecimento, muito pelo contrário. Eu acho que quanto mais a gente dissemina e divulgue, propaga, a minha missão de vida é desmistificar a acústica, mais coisas positivas vêm pra gente, isso é natural. Então a gente tem que fazer esse papel, então não fiquem constrangidos não, que eu ajudo sempre que possível. E a gente fortalece nossa profissão, né? A gente o outro troca de conhecimento, a gente só faz fortalecer, valorizar, entrar no mercado, principalmente esses estudantes que estão chegando, dar as mãos mesmo para trazer para o mercado qualidade, né? Que eles possam entender. Eu também não tenho nenhuma intenção de segurar conhecimento, para mim é troca o tempo todo também. Afinal, essa é a função do Plim, né? Então a gente só tem a ganhar. Todo mundo ganha, mercado, profissional, cliente e a nossa profissão, né? Claro. A gente está dentro do CAL, né, Débora? Nós somos colegas hoje. Sabe o quanto a gente luta para. Estou lá na segunda gestão. Eu também. Pois é, tem uma pergunta interessante aqui, Isabela, que ela fala: como fica a nossa postura ao entregar um projeto que precisa de isolamento
acústico, mas o cliente promete que só fará depois. Como fica o nosso posicionamento? Entrega sem ou com? É difícil. Ah, tá. Primeiro, assim, tanto os arquitetos quanto design interiores, eu não sei, a sua formação, mas o nosso papel é realmente informar das necessidades e estudar para ter argumentos técnicos. A gente tem o Áudio Propaga, né, que é uma ação na áudio que democratiza conhecimento. Temos 22 temas de cursos, grande parte presencial, mas já estamos lançando cursos também online, por conta de todo esse momento, já tínhamos alguns, enfim. Então, no Áudio Propaga tem essa função também de dar mais embasamento. Porque quando você fala com propriedade, quando você apresenta argumentos para o cliente, é muito mais fácil de convencer, tá, Isabela? Isso é fato. Então, quem mais indica a gente são os arquitetos, designers de interiores, porque eu vi que entrou aqui Tiziana Fael, não sei se Tici ainda está aqui, excelente arquiteta, e que fez vários cursos na áudio, está sempre buscando aprender, assim como você, Mila, que fez vários cursos lá também com a gente. O que acontece? Te dá subsídio, te dá segurança para argumentar. Mas claro que ninguém vai estar corda no pescoço de ninguém, ninguém obriga a fazer nada. Então, assim, primeiro conta com a ajuda de um consultor, de um profissional que possa te apoiar nesse processo com o cliente. A gente se coloca sempre à disposição para se reunir com o arquiteto, com o seu cliente, sem compromisso, para falar de um tema. Claro que a gente tem mais propriedade para defender um assunto, para justificar. O cliente, normalmente, quando ele vai lá na áudio com o arquiteto, ele sai primeiro, valorizando muito mais o arquiteto ou o design, respeitando o profissional, porque se preocupou com ele, e ele sai com medo de não fazer o projeto acústico, tá? Então, ou seja, quando ele sai com medo, ele começa a perceber que quem vai assumir a responsabilidade é ele. Mas, enfim, mesmo não convenceu, não teve alternativa, ele não vai fazer. O que eu recomendo é que você deixe registrado no seu projeto, que você entende que tem que ter algum forro acústico, algum revestimento acústico. Como é que você deixa dessa forma? Você especifica forro absorvente acústico a ser especificado no projeto complementar de acústica. Forro acústico a ser, revestimento acústico a ser especificado. Você registrou que você sabe da importância, que você acha que tem que ter, mas você não especificou. Porque se você especifica, a responsabilidade é sua. E dentro do nosso código de ética, do CAL, já falando diretamente aos arquitetos, a gente só pode especificar o que a gente tem pleno conhecimento técnico daquilo que a gente está especificando. Se não, não especifique. Vamos parar com essas especificações levianas, superficiais, sem embasamento, sem segurança do que está propondo. Não tem segurança, ou estuda, tal, se prepara. Realmente são projetos complementares, assim como iluminação, assim como acústica. O arquiteto, o design, ele pode saber um pouco de tudo, né? No caso do design, na parte mais de residência, de ambientes internos, né? E o arquiteto, ele tem que entender, como um maestro, ele tem que entender um pouco de tudo. Mas existem os especialistas, que são os que têm os softwares, que investiram pesado em equipamentos, em ferramentas para poder dimensionar e calcular a melhor solução. Não quer dizer que um bom profissional de arquitetura e design interior não vai saber falar plenamente o que é acústica, a importância da acústica. Vocês têm que saber falar, têm que saber defender. Eu fico constrangida na reunião com o cliente, eu tenho que explicar o que é isolamento e condicionamento, gente. Estou sendo muito sincera para vocês. Sabe, tendo que explicar o que é absorção. São conceitos que você pode até, eu não sei calcular. Tudo bem, você não sabe calcular. Mas saber o conceito básico, tem que saber explicar, falar com propriedade, transmitir segurança do que você está falando. É um diferencial na sua carreira, eu não tenho dúvida. O cliente valoriza e ele sabe quando o profissional é técnico. Quando o profissional realmente não se limita ao copiar, colar, o que está na moda, ao que viu ali na exposição de arquitetura, então fulaninho usou, achei bonito, vou usar. Por quê? A gente tem que fazer os porquês na vida da gente. Os porquês, eles fazem parte de tudo. O que a gente faz, quer seja na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal. Por que eu estou agindo dessa forma? Por que eu estou especificando isso? Se aproprie, não para de estudar não para de pesquisar não. A gente começa a estudar quando a gente se forma. Aí que a gente tem que estudar, para a vida toda. Allen fez uma pergunta aqui. Allen, querida, design interior, está fazendo engenharia civil, né? Um abraço para você. A porta acústica tem algumas restrições? Não, eu não entendi muito bem sua pergunta de restrição. Para alguns pode ter uma restrição financeira. Porque uma porta acústica boa, realmente uma porta acústica, uma porta menos de R$4.000, dificilmente ela realmente vai isolar o som para te dar uma privacidade, tá?
porque realmente é uma porta pesada, as ferragens, elas são ferragens específicas, dobradiças, são assim, robustas, maçaneta, então assim, são itens que vão se somando ao preço da porta, mas nesse sentido. Maurício Chachinet está fazendo... Tem uma pergunta sobre essa questão financeira, né? Que a gente não consegue convencer o cliente por causa do financeiro, mas é aquela coisa como você falou. Se você explica para ele, se você tem a postura, o entendimento técnico, como você falou, de levar o final, de ter esse entendimento que ele vai ser prejudicado se ele não investir, ele dá o valor. Porque preço é uma coisa, valor é outra, né? E eu acho que a partir de agora muita gente vai mudar esse conceito da arquitetura, de quanto ela é necessária, da acústica, da iluminação e tudo com o seu profissional específico. Eu acho que vai mudar muita coisa aí. Eu tenho muita esperança disso, não é? Mila, a gente nunca tem dinheiro para o que a gente não valoriza. Exato. Então, assim, você precisa fazer o seu cliente entender o que realmente tem valor. É seu papel como profissional. Então, assim, eu também não pago, me coloco no lugar dos clientes, eu também não pago, nem vou investir numa coisa que eu não dou valor. É óbvio, se eu acho que é supérfluo, aquilo vai ficar para segundo plano. Então, assim, fazer entender. Por que as pessoas às vezes investem 50 mil reais numa caixa de som e não investem num projeto acústico, às vezes 3 mil reais, 4 mil reais de um projeto acústico que vai garantir que ele tem aquele som bom? É porque ele não tem dinheiro? Não. Ele investiu 50 mil reais em cada caixa, no mínimo 100 mil reais. Porque ele valorizou o equipamento, ele não valorizou o projeto, não conseguiram fazer ele valorizar o projeto. É nosso papel, gente, é nosso papel de educar, é nosso papel de conscientizar, a gente precisa assumir essa responsabilidade, não ficar botando a culpa no cliente, porque o cliente não faz, porque ele não tem o conhecimento, porque o arquiteto, ou porque o design interiores. Não, a gente tem que assumir o papel e fazer a diferença. Maurício Chachinet, que está aqui, é um cliente da gente muito querido, que a gente fez o projeto do Home Studio. É um estúdio, né? Toca bateria pesada, do lado de outros quartos da casa, e ele toca e ninguém ouve nada. Então, assim, foi feito ele de forma muito consciente e responsável, investiu no isolamento acústico do ambiente dele, porque ele não queria incomodar nem os vizinhos, nem as próprias pessoas da casa, os filhos, esposa, enfim. Então, ou seja, é um papel realmente de cidadania, a gente se preocupar com o próximo, né? Mas nem sempre isso existe. Então, por isso que o isolamento acústico, às vezes, a gente tem que fazer um investimento no isolamento acústico, porque nem sempre a gente conta com o bom senso do vizinho. Pois é. Teve uma pergunta aí da porta pivotante, mas acho que o Felipe já respondeu aqui. Está passando bem rápido, mas o Felipe respondeu aqui como isolava a porta acústica. Mas ele respondeu aqui. Tá. É muito difícil de isolar. É muito difícil. Tem uma... Pele de vidro e pivotante é complicado. Mas, qual tipo de matéria, de material de isolamento acústico para um ambiente transformado em sala de cinema, em casa? Qual tipo de quê? Não ouvi o início, falhou. Material de isolamento acústico. Acho que é qual material que é usado para isolar? Tá. Cinema tem que ter isolamento e condicionamento, tá? É essencial. Isolamento depende... Gente, depende muito. Aqui a gente quer as receitas de bolo, que é um pouco complicado. Mas em termos de conceito, o isolamento depende muito do que tem do lado. A gente já fez cinema, por exemplo, que estava no subsolo de uma residência, que não tinha nenhum tipo de quarto ao lado. É um isolamento diferente daquele cinema que está do lado do quarto, tá? Então, a gente já usou parede de bloco, por exemplo, bloco de concreto preenchido com argamassa de cimento, às vezes precisa para isolar mais. Cinema é uma explosão, a gente está falando de 110, 115 decibéis. Já pensou uma pessoa dormindo do lado? Se for do seu vizinho, você tem que ter mais isolamento ainda. Então, mas a gente consegue isolar quando o apartamento, às vezes os homes são menores, a gente isola com gesso acartonado, mas aí não é uma nem duas chapas, às vezes é 3, com uma câmara de ar maior. Tem todo o esquema de isolamento, é um sanduíche que você faz com a parede de alvenaria que já existe e tal. Isolou. Forro também tem que ter isolamento. Piso flutuante também. Caixa dentro da caixa. Parede, forro e piso. Isolei. A partir desse momento a gente tem que condicionar, instalar os materiais absorventes para os diversos tipos de frequência, porque cinema
Eu tenho todos os tipos de sons. Eu não tenho só uma conversa, eu tenho música, eu tenho várias situações. Eu tenho explosão, eu tenho uma criança chorando, enfim. Então a gente tem que ter materiais diversos, que no caso de cinema a necessidade de absorção é muito grande. Então é muito comum precisar de material absorvente no forro e também nas paredes. Nem sempre todas as paredes, mas uma quantidade razoável de paredes, sim. A parede de trás sempre tem que ter absorção e as paredes laterais, um trecho das paredes laterais também tem que ter absorção acústica. Tá? O cinema não tem que se preocupar com reflexão sonora direta, nada disso, porque o som direto ele já vem das próprias caixas de som. Então esse é o objetivo. Tem um aqui também interessante. Sabemos que os containers é a nova forma de moradia. Quais os materiais que podem ajudar no isolamento acústico? Pois é, container está falando de uma chapa metálica, né? Então a única coisa que está separando o ambiente interno do ambiente externo, pensando uma residência, a gente fez uma casa cor uma vez que foi uma brinquedoteca musical, tá? A gente fez projeto acústico com as designers Fernanda. E aí, o que aconteceu? A gente fez esse isolamento acústico para a brinquedoteca, sendo que fora era uma área externa, então o ruído foi de dentro para fora. Nesse caso, quando é uma residência, não uma brinquedoteca, a gente tem que isolar de fora para dentro, para o ruído de fora não entrar. Então, tem que dobrar por dentro com parede acartonada. Esse mesmo sanduíche que eu falei, tem que dobrar. Depende muito do ruído urbano, do ruído que tem fora, para definir se é uma chapa de acartonado, se é 2 chapas, se é 3 chapas, se é chapa especial, afonique, ou se é uma chapa simples, uma chapa ST. Dimensionar a instalação da lã. A lã aí, nesse caso, tem um papel muito importante, porque também vai ajudar no isolamento térmico. Vale registrar de que lã isola termicamente, absorve acusticamente, lã não isola som, absorve o som, então melhora dentro de um sistema de uma parede drywall, melhora a performance do sistema de coisa de 5 a 6 decibéis, mas não é a lã que está bloqueando o som, ela simplesmente ajuda no isolamento do sistema, mas o que isola realmente é calor. Todas as lãs isolam muito bem calor. Então, a gente tem essa necessidade de isolamento também na parte de cima. Então, eu recomendo fazer toda essa caixa interna, porque senão, ainda mais se for no nosso clima aqui, vai ser um forno e também ninguém vai conseguir dormir por causa do ruído da rua. Mas depende de onde está, né? Pode ser container esteja numa área mais distante da cidade, uma área aqui fora, longe de tráfego intenso. Então, você não precisa desse isolamento todo. Quando a gente fala de consultoria acústica ou de projeto acústico, tem esse objetivo de economizar, gente, porque quando você faz a coisa direcionada para aquela situação, você vai realmente dar o remédio para aquela doença, não vai ficar colocando nada superestimado, né? Como muita gente faz. Às vezes a gente vai corrigir, vai entrar, assim, fazer um projeto e acaba tendo que corrigir uma coisa que foi gastado muito dinheiro, mas com materiais inapropriados, o que é muito chato. E aí a gente pergunta para o cliente, por que você colocou esse material? Não, mas foi o arquiteto que indicou. Foi o designer que especificou. Então, ou seja, o cliente seguiu uma orientação técnica e ele vai ter que jogar todo o dinheiro dele fora e refazer. Eu sei que tem muitos estudantes aí me ouvindo, então prestem atenção. Não queiram assumir a responsabilidade que dominam tudo, porque ninguém domina todas as áreas. O grande profissional, o bom profissional, os bons profissionais, eles trabalham em equipe, eles respeitam todas as áreas complementares, eles sabem falar sobre todos os assuntos, mas eles têm uma equipe que vai realmente embasar e dar consistência a tudo que ele está propondo. Então ele tem as ideias, alguém vai lá, calcula e diz é possível, isso não é possível. Foi-se o tempo que o arquiteto era aquele profissional que trabalhava sozinho, que era dono da verdade, que só ele é egocêntrico, só ele sabia tudo. Não tem mais lugar no mercado de trabalho para esse profissional, tá? Já passou. O arquiteto tem que ser muito técnico e tem que saber lidar muito com os profissionais especialistas. E eu percebo muito, realmente é algo bem diferenciado de os profissionais, aquela famosa frase de Einstein, né? Quanto mais você sabe, mais você quer aprender. Então, quando a pessoa acha que não quer aprender mais nada ou quer fazer tudo sozinha, porque na verdade é o que sabe pouco. Então, vamos aprender a trabalhar aqui. André Almeida, um abraço, André. Eu acho que é uma questão, como a gente conversou já bem no começo, é uma postura profissional, né? Que você já tem que falar para o cliente
ter esse entendimento, olha, eu vou fazer seu projeto, mas precisa, aqui vai precisar de um especialista na acústica, como a gente faz com os hidrossanitários, a estrutura, a gente não faz. Né? Então, a gente já tem que falar isso desde o princípio, desde do briefing, do fechamento do contrato, entendeu? Para ele, o cliente já entender, porque a maioria, eu confesso, eu tenho essa experiência e eu confesso que eles realmente acham que a gente faz tudo, inclusive viver na obra, entendeu? Eles querem que a gente tem que se posicionar. Se a regra não está clara, cada um vai definir do jeito que quer, do jeito que acha certo, né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui sobre home office. Se existe alguma dica de solução provisória para criar um ambiente de estudo com o mínimo de conforto acústico para estudar, quando não se tem esse espaço nesse período de quarentena? Acho que muita gente está vivendo isso, né? Que não tem esse espaço. A gente tem dois universos, duas situações. A pessoa que tem um ambiente separado na casa, que consegue converter em home office, às vezes era um quarto de visita, é o meu caso, meu quarto de visita que eu tive que converter ele em home office. E aí, esse quarto você já tem uma certa proteção, porque ele é um outro cômodo. Então, eu tenho já o cômodo separado, mas esse cômodo ele pode estar sofrendo alguma influência dos vizinhos. Tá? Não é o meu caso, tenho vizinhos maravilhosos, mas poderia ser ouvir o ruído externo. Muita gente está passando a se dar conta de que os vizinhos, de como os vizinhos conversam, porque estão em casa, estão participando. Os mesmos vizinhos, mas agora você está realmente tendo os momentos, os vizinhos estão mais presentes em casa e você está percebendo como os vizinhos eles têm suas rotinas diferentes da sua, enfim. Eu estou recebendo muitos comentários sobre isso. Aí o que acontece? Tem essa situação. Nesse caso, recomendo a porta acústica, se você quiser isolar para o seu próprio apartamento, e recomendo reforçar uma parede isolante se você quiser isolar para a parede do vizinho. Já estou dando duas dicas, tá? Parede isolante de drywall ou porta acústica se quiser isolar para o seu próprio cômodo, para o seu próprio apartamento ou residência, enfim. E tem um outro universo das pessoas que estão tendo que adaptar a sala de estar ao home office, por não ter esse cômodo separado. É um quarto de filho, quarto, não tem um outro quarto, enfim, o home office. Nesse local, realmente eu recomendo muito, vocês estão vendo esse fone que eu estou usando aqui, eu uso não só para ouvir, mas porque ele cancela ruídos externos. Então, assim, ele de alguma forma, ele isola as interferências e faz com que você esteja mais conectado com o que você está fazendo. Então, música clássica, tem músicas próprias que inclusive desenvolvem, estimulam o processo da concentração. Dou essa dica porque é bem legal, porque você não pode mandar uma criança parar de falar e parar de se movimentar pela casa. A criança não é uma estátua que vai ficar parada. Então, tenta você posicionar, não é só a audição, mas a visão também nos dispersa muito. Então, tenta posicionar a sua mesa de forma que você não fique olhando para a sala como um todo. Que você fique de costas, fique assim, olhando para uma parede, pelo menos por um período, até você tentar encontrar o melhor local da sua sala. Porque se você fica num ângulo que você vê tudo, a pessoa passou para o banheiro, você viu, chamou sua atenção. A pessoa desceu a escada, a pessoa saiu de um quarto, foi para o outro. Tudo vai chamar a sua atenção. Então, assim, tanto olhar quanto a audição. E aí, nesse caso, eu recomendo colocar um fone, mas não apenas o fone, aquele que você insere pequenininho, mas um fone de concha, porque ele tem uma proteção, ele protege mais os ruídos externos. E coloca a musiquinha, gente, vai te ajudar, tá? Se é na sala e te incomoda o ruído dos vizinhos, aí vai aquela solução do quarto, que é reforçar com as paredes isolantes da parede que separa você e seu vizinho. Se é o ruído da rua, aí são outros 500, porque o ruído não vem pela parede, o ruído vem principalmente pela esquadria da fachada. E aí minha dica é reforçar o isolamento dessa esquadria, que temos duas opções. Eu coloco uma cortina acústica por dentro, tem cortinas acústicas sim, tá? São pesadas, elas não são lindas, mas elas podem ser cobertas como outra cortina sua, que você pode colocar aí no outro trilho e disfarçar. Ou colocar uma outra janela por dentro, ou, quando é possível, também substituir a janela por uma janela acústica. Depende muito do ruído da rua, né? Se passa muito ônibus, se é carro, se é metrô,
Então, são esquadrias diferentes que isolam tipos de ruídos diferentes. Então, tudo é acústica, ela é muito direcionada, assim. Você pode gastar muito com uma janela acústica, mas ela não isola aquele ruído que você quer isolar. Ela isola alguns ruídos, muitos ruídos, mas o que te incomoda, ela não isola. Então, se não for feito um cálculo, realmente, você pode gastar dinheiro, e acontece muito de jogar dinheiro fora. Porque cada ruído, ele tem uma componente, né? Ele tem uma característica, e essa solução tem que ser adaptada a essa característica. Não é tudo que é isolante acústico para todos os ruídos. Cada caso é um caso. Quando a pessoa pergunta qual é o material isolante acústico, eu falo, depende do que você quer isolar. Se for para isolar um sussurro, até um compensado fininho consegue isolar. Às vezes até um papel consegue isolar o sussurro. Então, assim, entender a fonte de ruído é o primeiro passo para você pensar em qualquer tipo de solução. Sempre é viável acusticamente, porque para mim é viável aquilo que soluciona. Não é viável é você não solucionar. Então, a pessoa perguntou aqui de container para moradia, sim, é super, super viável isolar acusticamente um container, tá? Não é nem material sofisticado, material caro, importado, nada disso. Eu acho que o que é inviável é a gente não conseguir dormir, a gente não ter qualidade de vida, a gente perder o nosso tempo e a nossa saúde por conta da gente conviver em um ambiente não adequado acusticamente. Para mim é irreversível, né? Como eu estava falando na live que eu falei sobre a acústica de salas de aula. Para mim a falta da qualidade acústica é sempre irreversível. A pessoa, mas depois você corrige e melhora. Sim, mas o tempo de sua vida que você, de alguma forma, se expôs e perdeu, aquele tempo não volta nunca mais, é irreversível. Então, a gente está falando de um tempo de vida, já passou, e que você foi impactado negativamente, que aquilo te irritou, te estressou, que as doenças do século, Mila, estão associadas ao ruído, à ansiedade, depressão, estresse. Então, assim, mas não é de uma hora para outra, não é um dia para outro, isso vai se acumulando, e esse é o grande perigo da poluição sonora. Ela é sorrateira porque a gente acha que está acostumado, a gente não se dá conta de que está sendo atingido, a gente vai se irritando pouco a pouco, quando percebe está ali a flor da pele já, num nível de estresse muito grande. Então, valorizem. Assim, não deixem de investir, como a gente falou essa palavra aqui, não é gasto, é investimento, porque a gente está falando de investir na sua saúde, não é um investimento no supérfluo, não, é na saúde, gente, não é no luxo, não, é na saúde. Então, ter esse entendimento, esse conceito faz toda a diferença, até no processo de você convencer o seu cliente. Enfim, passou quase uma hora, né, Mila? Rapaz, foi rápido. 5 minutos. Eu tenho uma coisa que eu ouvi na primeira palestra que eu fui sua, que isso me marcou muito. Que você falou, você abriu a palestra assim, gente, conforto é diferente de luxo. Porque as pessoas associam muito. Na hora que você fala conforto, é porque é luxuoso, é caro. Não, conforto é o mínimo que a gente precisa. Isso me marcou realmente. Eu levo isso para a minha vida assim, profissional. Eu acho que essa conversa aqui despertou os estudantes, os profissionais que estão aí, arquitetos, design. A gente, por mais dica que você deu, que foi maravilhoso, a gente realmente, cada caso é um caso e precisa estudar separadamente para poder haver o cálculo, as especificações certas, assim como o projeto também, né? A neuroarquitetura é uma coisa que vem bombando, a gente até fez uma live recente. Isso, é você entender a necessidade do cliente e respeitar aquilo, né? Então, na sua área também não é diferente. Você vai pegar a necessidade do cliente e atender aquilo. Né? Cada dia mais a gente tem profissionais que estamos com essa responsabilidade de dar o bem-estar ao cliente, né? Somos nós. Pois é. Silvia perguntou quando vamos ter outro curso. Silvia, fica ligado no iTech, tá? Que nós gravamos 3 cursos aqui, novidade quente aqui que eu tô falando para vocês. Acústica de igrejas, acústica de bares e restaurantes e acústica e norma de desempenho. E já está em fase de edição, logo, logo vai ser lançado 3 cursos online. E já tem um curso Acústica Sustentável já lá no portal Acústica.
E logo, logo voltaremos nossos cursos presenciais, tá? Se não no primeiro Débora semestre, já a é gente uma estava com o cronograma convidada aí do que temos. Plim, né, Débora? A gente já conversou sobre o Plim. É, Ela já está na já, lista claro. de convidadas para vir e tudo, mas infelizmente teve aí esse cenário que pegou todo mundo de surpresa, mas assim que a gente voltar o presencial, não que o online também não possa acontecer, a gente vai fazer com ela também, viu? Pois O é, presencial sempre é difícil não se desapegar, porque o presencial é muito humano e a gente pega no material, é muito sensitivo, você sim, conhece o material acústico, você toca, você aprende de uma forma muito mais consistente. Então, com com devidos cuidados e quantidade limite de pessoas, a gente vai conseguir também, pouco a pouco. Nada vai ser como era antes, mas a gente vai conseguir sim, claro. São cursos de 10 pessoas, 15 pessoas. A gente vai viabilizar, viu? Fica ligado aí no Instagram da Áudio, o Instagram da Áudio o Marco colocou aí, Áudio Acústica, sempre está divulgando lá no site da gente também, tá? gente, Prazer estar aqui, faça foi muito um gostoso, muito network, bom. como ensinou o Liteuto pra gente, faça um network, printem a tela, marquem a gente, o Plim, Débora, áudio. A gente precisa se fortalecer, se ajudar. Mila, em nome do Plim, Débora, eu É, quero agradecer, que sou eu, Mila, Érica, Moicinho, Renata Araújo e Tito Cocorense. Somos 4 arquitetos aí lutando para que a que gente traga legal. arquitetura, o design para esses profissionais que estão chegando, que estão em dúvidas, que não têm realmente esse domínio da vida prática, né? E aí a gente te agradece Uhum. assim, imensamente pelo seu espaço na sua agenda, que eu sei que é super concorrida. Foi um prazer imenso. E, gente, se vocês tiverem mais alguma pergunta, podem me mandar, que eu tenho certeza que eu mando para a Débora e ela me responde. Eu passo para Uhum. vocês depois, tá certo? E vai Débora, ficar 24 horas, né, Mila? Vai ficar vou 24 horas. Então gravar pronto, divulga, gente. Vai estar aí 24 horas. depois a gente Depois, está eu já aprendi gravando. na minha vida que tempo é uma questão de prioridade. Então, o que eu priorizo, eu acho tempo. Por isso que eu estou aqui. Porque tempo é questão de prioridade. Então, é isso aí. Que bom. A live vai ficar gravada aqui no Instagram 24 horas e a gente já está gravando as lives para o YouTube do Plim, que está sendo formatado aí, tá certo? Legal, E legal. pronto. Então é isso. Muito obrigada mesmo, de coração. Tô morrendo de saudade de você, que a gente se encontra no carro pessoalmente. É, Nunca mais a gente pôde se falar. Mas é isso. tá. Beijo e um Toda abraço. semana tá alguma live, a gente vai estar aí presente. Um Tá abraço, certo. queridas, Tá queridos todos bom. que estão aí seguindo a gente, viu? Um abraço, prazer. Beijo, tchau. Beijo. Uma barreira acústica funcionaria, assim. Falei que sim. É, Mandei me procurar. é. Pode funcionar uma barreira acústica, né? Tem uns minutinhos ainda. Uma barreira acústica que pode ser na vertical, pode ser na horizontal, pode ser de vidro, pode funcionar assim, Carol. Manda um abraço pra Isa Rios aí. Mandei no início, outro abraço para Isa, logo que ela entrou nisso, eu mandei. Christian Nascimento entrou também, grande profissional. Estão vários professores na áudio, né? Não sou eu, temos vários professores. Então tá, show. Fernando.